Olá, sejam todos bem-vindos ao nosso início de ano letivo, né? 2020/2021. Eu me chamo professor Jonathan Alves da Silva, sou biomédico, né? E sou funcionário aí no nosso estado da Bahia e venho contribuir hoje com essa aula de ética profissional e o nosso conteúdo de hoje introdutório é ética e moral. Então, aí está a apresentação do slide, tá? Espero que vocês estejam observando bem. Tem meu contato da rede social do Instagram também, para que vocês possam estar conhecendo um pouco mais do professor de vocês. Então, o que é ética, moral e bioética? Se você observar a imagem que está aí no slide, há um grupo de pessoas, né? Elas estão como se elas estivessem abraçadas, se acolhendo. E as mãos embaixo também tem a ver com isso. Então, ética, moral e bioética tem a ver com esse bem-estar comum. Então, é o bem-estar do coletivo, regras de convivência, tem tudo a ver com isso. E a gente vai entender de acordo aqui com a nossa explanação dos conteúdos. Então, ética e moral. No contexto filosófico, a ética e a moral, elas possuem diferentes significados, e a gente vai entender também. O que é ética? Né? É um questionamento. Então, a gente pode imaginar aí que ética ela tem a ver com várias instâncias da nossa realidade. A ética ela é um conjunto de regras e preceitos da ordem valorativas e a moral de um indivíduo, de um grupo social ou de uma sociedade. Então, vamos dar um exemplo. A ética ela tem muito a ver com as questões de ordem dos valores, os valores da pessoa para com o outro e para com o social e para com a convivência da comunidade, do país, de uma nação. Então, tem a ver com isso, os preceitos desse conjunto de regras. Eu, como professor, eu tenho um conjunto de regras éticas que me compete. Vocês, enquanto estudantes, têm um conjunto de regras éticas que compete a vocês e que vocês têm que cumprir, que eu tenho que cumprir a minha, para que a nossa relação interpessoal, nessa relação professor-aluno, seja o quê? Saudável e esteja dentro das normas éticas que a sociedade prevê, do que é aceitável. Também tem a ver com isso. A moral do indivíduo tem a ver com a ética? A minha ética individual tem muito a ver também com os meus valores e princípios morais. Quando eu falo de moral, vai muito além dessas questões que a gente ouve falar sobre o que é moral. Por quê? Porque, por exemplo, para mim, falar sobre um assunto delicado, a minha ética individual pode não aceitar, mas dentro de uma regra social, às vezes é necessário que eu cumpra essa questão, essa colocação, para que eu seja ético com o social. Por exemplo, eu fui testemunha de um crime. Então, é necessário que eu seja ético o suficiente para chegar lá no tribunal e dizer o que eu vi. Então, é nesse sentido que a ética ela perpassa. Às vezes, os valores éticos individuais não me permitem falar sobre aquilo, mas para o coletivo é necessário. Eu tenho que cumprir essa regra ética. Então, tem muito a ver com isso, com esse bem-estar de convivência do grupo social e de uma sociedade. O conceito mais, digamos assim, rebuscado do que é ética tem a ver com a palavra ética, ela vem do grego ethos, que significa modo de ser ou caráter. Então, o modo de ser das pessoas e de um grupo, de uma sociedade, de uma comunidade, a gente consegue identificar os valores éticos daquele grupo, daquela pessoa, tá? Então, o modo de ser tem a ver com caráter, mas não esse conceito de caráter que a gente vê no dia a dia. É um conceito de caráter, digamos assim, mais austero, uma pessoa que é muito ríspida com os valores. Então, uma pessoa 100% ética, ela nunca vai existir, ela nunca vai, digamos assim, cumprir com todas as regras e ordens da sociedade que a sociedade pede. Por quê? Porque um valor ético de um grupo é diferente do outro. Então, não existe uma pessoa 100% ética. Nesse ponto de vista que eu estou exemplificando para vocês. Porque a ética ela tem muito a ver com o grupo em que você está inserido. A ética está associada ao estudo fundamento
dos valores morais que orientam o comportamento humano em uma sociedade, como eu já disse. Através dos valores éticos de uma sociedade, a gente consegue ter um bom comportamento e uma boa regra de convivência, tá? De sociedade. O que é moral? Né? E aí a gente já sabe o que é o conceito de ética, e ética tem a ver muito com esse bem-estar do coletivo. A ética ela está muito direcionada ao coletivo. Não quer dizer que a moral não esteja, mas a gente vai observar muito alguns pontos em que há diferença, tá? Moral são costumes, regras, tabus e convenções estabelecidas por cada sociedade. A ética, gente, tem a ver com a questão digamos assim, do todo, na totalidade. Mas cada grupo isolado dentro dessa totalidade, por exemplo, a regra ética de um bairro pode ser diferente da regra ética de outro bairro, mas todos estão dentro de uma sociedade. Então, a regra moral, perdão, de cada região, de cada rua dentro de um bairro, pode ser que tenha uma moral diferente. Por isso que fala, aquela rua só tem, digamos, um exemplo, pessoas de baixo escalão, falam palavrões. Então, aquela rua, ela pode ser considerada uma rua sem moral e imoral. Mas a outra rua do lado já tem. Então, assim, tem muito a ver com essa questão, entendeu? Para vocês terem uma noção. Então, a ética e a moral, né? A gente já sabe o que significa, e aí você vê nessa imagem uma pessoa apreciando a paisagem. Aí eu coloquei, e o que tem a ver isso com ética e moral, professor? Vamos entender agora. Se você observar bem direitinho, essa moça ela está de biquíni, ela não está sendo imoral, porque o ambiente que ela está adequada para o ambiente. Tem isso também. Ela está numa praia de férias e ela está de biquíni tomando sol. Então, ela não está com um comportamento imoral, porque o local é permissivo que ela esteja assim, e ela também está sendo ética automaticamente com o local. Ela está cumprindo o que o local pede. É obrigatório que ela esteja de biquíni? Não, mas é permitido. Então, ela está sendo ética e preservando seu valor moral também, para o ambiente. Se essa mesma coisa tivesse acontecendo agora, uma pessoa aqui na sala de aula tivesse de biquíni assistindo a aula e todos estivessem vendo, isso seria o quê? Antiético e, ao mesmo tempo, com um pouco de comportamento imoral para o ambiente, que é um ambiente acadêmico, um ambiente pedagógico. Espero que vocês tenham compreendido a diferença. Veja, aquela moça, ela está vestida para uma praia em um país, deixa eu voltar, em um país tropical. Em um país tropical, as moças podem se vestir assim, porque a cultura e a ética e a moral de um país tropical como o Brasil, que dá para ver que é Rio de Janeiro, as moças podem fazer isso aí. Agora, a Austrália, alguns grupos de algumas mulheres têm que andar assim nas ruas, porque a religião ou a cultura do grupo em que elas estão inseridas pede que elas tenham esse tipo de vestuário, essa indumentária, essa identidade de comportamento na roupa. Então, isso tem a ver com a ética e a moral e os valores de lá. Então, elas estão sendo morais e éticas para cumprir o valor que aquela sociedade pede. Tá vendo? Elas estão em uma praia e todas estão com a mesma roupa, independente do local, porque elas estão inseridas num grupo que pede que elas cumpram isso. Vejam, até na hora do banho. Não é interessante? Qual a importância de tudo isso? Bom, os valores, o caráter, as regras e os costumes, eles vão orientar o comportamento. Por quê? Porque os valores eles vão estar muito alinhados com o caráter do indivíduo. E isso é o saber e a ética desse indivíduo. As regras e os costumes é o agir. Então, é a moral. Então, a ética ela tem muito a ver com as crenças. E essas crenças, elas vão orientar o agir, que se transforma em um valor moral. Então, ética e moral caminham juntas. Por quê? Regra e valor, caráter alinhado com costumes.
saber ético e agir da moral. E aí eu vou falar um pouquinho sobre um cara chamado Immanuel Kant e outro carinha chamado Aristóteles. Os dois conceitos e uma mesma realidade. Por quê? Porque Immanuel Kant e Aristóteles eles vêm falar de um imperativo, dos imperativos categóricos e do equilíbrio do meio. A moral, ela está intrínseca na decisão de como agir frente a uma determinada situação, tá? A moral ela tem a ver com isso, ela está intrínseca na decisão de como agir frente a uma determinada situação. Já a ética, ela é questionadora. Faço ou não faço? Devo ou não devo fazer? Porque ela é a consciência, vamos dizer assim. E a moral é uma decisão intrínseca nesse agir. É aquela velha história. Eu estou aqui sozinho num supermercado, ninguém está vendo. Eu vou roubar? Eu vou roubar? Mesmo que ninguém esteja vendo? Isso aí vai contra o meu valor ético e contra o meu valor moral ao mesmo tempo. Agora, eu sei que eticamente, se eu roubar, eu estaria fazendo prejudicando o dono do estabelecimento. Então, eu estou sendo antiético. E se eu roubar, eu estou sendo antiético comigo mesmo também. Mas, acima de tudo, eu estou quebrando uma regra moral esperada para todos. Eu não posso roubar mesmo que ninguém veja. Então, se eu roubo, eu quebrei minha regra moral e quebrei a regra ética. E, consequentemente, isso se transforma numa lei que vai me punir. Então, a ação do homem é sempre uma escolha entre o certo e o errado, adequado e inadequado. Código de ética são diretrizes que orientam as pessoas às suas atitudes, posturas e ideias. Toda profissão regulamentada no nosso país tem código de ética. Eu, enquanto biomédico, tenho um código de ética. Vocês, enquanto técnico de análises clínicas, terão também alguns preceitos éticos que deverão cumprir. Por isso que essa disciplina faz parte da grade de vocês. Alinhar essa boa imagem que a entidade ou a profissão quer ocupar. Como eu expliquei para vocês, um professor ele tem um comportamento ético que é esperado para o posicionamento profissional dele. E são diretrizes vinculadas sempre às normas legais daquela sociedade, daquela nação. Então, essas diretrizes normas legais, têm a ver com as leis. Tá? Um código de ética, ele fixa normas que regulam o comportamento das pessoas dentro de uma empresa e organização. Por exemplo, um profissional biomédico, ele não pode, por exemplo, fazer o serviço de um médico ou de uma enfermeira. Ele estaria sendo antiético. Ele é pago e a profissão dele, a competência dele é para coletar exames e analisar. Ele não está ali para dar laudo e resultado para o paciente, não. Isso já compete ao médico. Para vocês terem uma noção. Então, isso tem a ver com ética. Ética profissional e moral. Ser ético é agir dentro dos padrões convencionais e preceder bem sem prejudicar os outros. Ser ético é cumprir os valores estabelecidos pela sociedade em que se vive. Eu jamais, veja bem, eu jamais vou ser ético quando eu vejo que meu coleguinha está ganhando uma notoriedade dentro da empresa por causa que ele tem competência e eu vou lá e faço um erro de laboratório, por exemplo, e digo que foi meu coleguinha que fez, eu estou sendo antiético, sendo que foi eu que fiz. Então, a ética, ela é um direito, porque o direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança, à propriedade, à educação, à saúde, moradia, trabalho, lazer, proteção, liberdade de manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato, seguir a crença religiosa que desejar, exercer a profissão que quiser, respeitando as exigências relacionadas às qualificações profissionais. E o dever é adequar-se às normas de conduta de uma empresa que são necessárias para manter a ordem e harmonia no ambiente de trabalho. Tá? Lei do exercício moral. Vamos entender um pouquinho. No artigo 13º,
Constitui-se infração ética todo ato cometido pelo funcionário que atende contra os princípios éticos, descumpre os deveres do ofício, pratique condutas expressamente vedadas ou lese direitos reconhecidos por outrem, por outra pessoa. É como eu disse, eu não posso prejudicar meu colega justificando um erro que foi meu para prejudicar ele, porque eu não gosto dele ou porque eu sei que ele vai ganhar uma promoção, entendeu? Isso é antiético, tá? E é uma infração. Essas infrações éticas, elas recebem algumas nomenclaturas, que são imperícia, negligência e imprudência. Vamos entender. A imperícia, ela constata em agir com inaptidão, falta de qualificação ética, teórica ou prática, ou ausência de conhecimentos elementares e básicos da profissão, a incapacidade, a falta de habilidade específica para a realização de uma atividade técnica ou científica. Então, a inferência, perdão, a imperícia é quando eu sou professor e eu não sei o que eu estou explicando. Eu não sei dar aula. Então, que professor sou eu? Eu não sei nem ser professor. É uma imperícia. Negligência é o termo que designa falta de cuidado, desleixo, falta de zelo, de ampliação numa determinada situação, tarefa ou ocorrência, falta de atenção, não tomando as devidas precauções. Então, a negligência tem muito a ver com eu não ter zelo de preparar pelo menos um slide para essa aula. Eu posso dar aula aqui só falando, mas sem slide, eu estou sendo negligente, não estou fazendo as coisas direito. Imprudência é o ato de agir perigosamente com falta de moderação ou precaução. Consiste na violação de regras ou leis, um comportamento de precipitação e sem cautela. Então, a imprudência é quando eu pego e vou dar aula para vocês e, por algum motivo, eu violo as regras dessa aula aqui nossa e coloco vocês em perigo. Por exemplo, eu estou na aula presencial, estou dando um exemplo. E aí, dentro da aula presencial, eu ligo um aparelho e eu sei que aquele aparelho ali está com problema. E por algum motivo aquele aparelho dá um curto-circuito. Vocês estão em risco. Então, estou sendo o quê? Imprudente. Tá? A gente vê muito esse termo no trânsito. E, por fim, a bioética, que é o estudo transdisciplinar entre as ciências biológicas, que tem a ver muito com o curso de vocês, que é análises clínicas, saúde, filosofia e direito. É a ética aplicada, chamada também de ética prática, que visa resolver conflitos e controvérsias morais entre cada um dessas áreas do conhecimento. É o estudo sistemático de dimensões morais, tá? Então, vamos entender. Resumindo, ética é uma reflexão, é questionamento sobre valores sociais e morais. A moral são costumes impostos por cada sociedade que muda de acordo com a época e com a sociedade, como eu dei o exemplo das muçulmanas e da moça no Brasil. E para você, o que é ser ético? E aí essa pergunta, eu quero que você faça uma pequena reflexão no seu caderno sobre o que você acha o que é ser ético. Muito obrigado. Então, fiquem aí com essa imagem maravilhosa. Consulte minha rede social. E aqui estão as referências bibliográficas que eu utilizei para essa nossa aula de hoje. Eu utilizei Conversando sobre Ética e Sociedade, né, do José Cândido da Silva e do Jung Mossong, da editora Vozes 2000. Eu utilizei Fundamentos da Ética Geral e Profissional, de Marcolino Camargo, da editora Vozes, 1999. Utilizei também Ética, 18ª edição, de Adolfo Sanches Vasques, da Civilização Brasileira de 1998. Utilizei também Introdução à Ciência do Direito, da editora Forense, de 1972, por Paulo Dourado Guzmão, e utilizei a Introdução ao Estudo do Direito, de Silvio de Salvo Venosa, da Atlas, de 2004. Então é isso. Muito obrigado a todos e até a próxima aula.